o mercado automotivo está passando por uma transformação, uma mutação constante. Até ontem, algumas empresas que faziam parcerias com oficinas e tal, elas pregavam que o mecânico tinha que atender um carro de para-choque a para-choque. E aí eu olhava isso alguns anos atrás, tinha uma certa lógica quando a gente tinha uma quantidade X de veículos rodando no nosso país, de tecnologias também. Então, se a gente olhasse que um carro carburado, com motor e câmbio mecânico, rodas, pivôs e bobina de ignição, era possível um profissional atender um carro de para-choque a para-choque. Hoje, eu estava até falando isso com o Júlio, parte de retífica, para uma pessoa dizer que ela é especialista em motor, ela já tem que estudar todos os dias, porque nós temos 4.000 motores no mercado diferentes aí, parece. Não sei com exatidão o número. Mas, e aí quando vem a tecnologia do carro mais apertada, a parte de emissões, o que é muito bom. E aí vem o híbrido. E aí nós temos o carro 100% elétrico. E lá na Autonor, você falou algo que eu achei fantástico, né? E eu fico imaginando, na verdade, o quanto você compilou de informações, você como é desse setor, que não fala aquilo sem antes realmente conseguir comprovar, você falou sobre o carro elétrico e sobre essa terceira onda, né? Parece que é a terceira onda que nós estamos, né? Quarta. Quarta onda. Aí você vai, por favor, pontue essas 4 ondas, porque eu vejo hoje o pessoal justamente correr atrás do carro híbrido, com os motores Actson, com a parte híbrida e com suas oportunidades de manutenção. E esses profissionais brasileiros estão se preparando para isso, e eu acho fantástico. Aí nós temos o carro totalmente elétrico, certo? Aquele carro que vai, de repente, causar uma mudança brutal. Eu queria que você falasse diretamente, como a gente só tem agora uns 50 minutos, diretamente sobre o carro elétrico. Qual que seria a sua visão para você compartilhar com o pessoal? Legal, você vê que a gente está falando do carro elétrico aqui, mais uma vez, como quem acende um farol olhando para o futuro, né? Atualmente a gente falando o carro híbrido que está vindo, que vai ganhar o mercado, o carro elétrico que está vindo, e que está vindo, e que está vindo. E aí, o setor, até um tempo atrás, antes de coronavírus, eu participei de vários fóruns que estavam os caras martelando que agora o carro elétrico, o carro elétrico, o carro elétrico, o carro elétrico. Até que um dia eu decepcionei muita gente. Foi quando eu fui convidado para fazer uma mediação de um painel, e onde estavam lá especialistas, né, dessa matriz energética elétrica. E a hora que eu abri, na verdade, e tinham mais de 500 empresários lá, todo mundo, carro elétrico é o cara, é agora, é a vez, não sei o quê. E eu cheguei e falei o seguinte, galera, eu vejo vocês, todo mundo falando de carro elétrico, como quem acende um farol olhando para o futuro, o que está por vir. Mas eu queria convidar vocês a olhar para o espelho retrovisor. Vocês conhecem uma cidade onde 20% dos carros são elétricos? Todo mundo ficou quieto. E eu respondi, Nova York em 1903. Em 1903, Nova York, claro, tinha poucos carros, mas 20% dos automóveis eram elétricos. Um pouco mais de 50% eram carros a vapor. E algo em torno de uns 27% eram de veículos a combustão. Então, veja, o cara fala de carro elétrico como quem está falando do futuro. Mas o carro elétrico existe há 139 anos. O carro elétrico ele aconteceu, ele surgiu antes do carro a combustão, na década de 1880. E a partir daí, por que ele não decolou? Olha só os problemas que nós tínhamos em 1903, se a gente reconhece alguns hoje. Bateria, sob o ponto de vista de peso, problema que temos até hoje. A bateria, sob o ponto de vista de autonomia, estamos tentando resolver isso até hoje. O que fazer com a bateria, e olha que naquela época não tinha preocupação com o meio ambiente como nós temos hoje. O que fazer com o descarte da bateria? Um carro muito mais simples de se construir do que um carro a combustão, mas custando muito mais caro do que o carro a combustão. Todos esses problemas são os mesmos que nós temos até hoje, desde que o carro que é dele, é da essência do carro. Bom,
Depois, aí o carro elétrico morre, quando é por volta de 1912, nós já tínhamos, acho que tinha 30, 300, sei lá, carros elétricos, mas o carro a combustão tinha 300% mais, porque era muito mais viável economicamente para a população. Aí o carro elétrico morre pela primeira vez na sua história. Morre entre aspas, por quê? Até hoje a gente tem o carro elétrico quando a gente olha para a mobilidade urbana. O metrô é elétrico, um trem é elétrico, o trólebus é elétrico, o bonde era elétrico. Então, é uma matriz energética que sempre nos acompanhou, mas principalmente quando o modal ele é de tráfego de pessoas, né? Quando ele é no transporte público. Então, ele sempre esteve junto com a gente como mais uma alternativa de matriz energética. Aí teve a escassez do petróleo na guerra, e aí alguém levantou a mão e disse, cara, chegou a hora e a vez do carro elétrico. E aí eles tentam tirar o carro elétrico da UTI, mete o desfibrilador nele, já que é elétrico, né? Quem sabe ele acorda, e ele não consegue sobreviver àquilo, não sai nem do hospital, e ele morre pela segunda vez, logo depois da Segunda Guerra, quando havia escassez do petróleo. E aí o petróleo retoma, as coisas voltam ao normal, carro a combustão comendo, beleza. Quando chega em 1996, Michael Gore, que era candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, ele lança um tema chamado Uma Verdade Inconveniente, que era sobre o quanto o automóvel agredia o meio ambiente. E ele tinha toda a razão. Eu convido as pessoas aqui a lembrarem, né, como é que era na década de 90, próximo de 2000, onde você tinha uma camada de poluição muito forte no ar. Se você procurar hoje, você não vai achar. O que não quer dizer que não haja poluição. Mas como nós temos muito mais carro rodando hoje, vou fazer um outro exercício. Para atrás de um carro antigo. O cheiro que vem para dentro do carro, você fala, gente, como é que pode cheirar mal assim? Cara, só tinha isso na década de 70, 80, 90. O que diz o quê? O que significa o quê? Que a indústria automobilística trabalhou muito para desenvolver carros que hoje emitissem até 0 de CO2 pelo escapamento. Se você pegar hoje um carro a etanol, bem reguladinho, e é aí que a gente tem que se preocupar, em fazer com que os carros estejam bem reguladinhos, e você colocar ele num lugar onde, sabidamente, pela CETESB, a qualidade do ar não está boa, sob o ponto de vista de CO2, se você colocar um equipamento para medir o que o carro está queimando, o que sai pelo escapamento é menos do que está entrando. Para dizer o quê? Ele quase que limpa o ar, dependendo da qualidade do ar onde ele está. Só que em 1996, puxado pela Califórnia, começaram a entrar imposições fortíssimas para diminuição de emissões. E aí, a GM corre atrás do EV1, que foi um carro elétrico, e a Toyota começa a trabalhar em célula de hidrogênio. A célula de hidrogênio, lá eles descobriram, só seria viável em 2050, que era inviável a célula de hidrogênio. Mas a General Motors, ela constrói 1000 EV1, Electric Vehicle One. Esses carros foram considerados os piores carros, está entre os 50 piores carros do mundo, e ela teve que recolher todos os carros. Primeiro que ela não vendeu o carro, ela fez leasing do carro. Eu convido as pessoas que estão nos ouvindo aqui, quando a gente fala do tema carro elétrico, a gente não pode deixar de assistir Uma Verdade Inconveniente, que fala sobre esse tema, e não podemos deixar de assistir um documentário que é Por que o carro elétrico morreu? E lá eles contam toda essa história. E aí, a GM recolhe todos os carros, destrói todos os carros. Agora a gente vem pela quarta onda com o carro elétrico, tá certo? Quando os carros já melhoraram muito. Pois bem, nesse fórum eu fiz a seguinte pergunta. Com tudo isso, bateria, autonomia, peso da bateria, tempo de recarga, o carro mais caro, o que faz essas pessoas pensarem, o que é que mudou no planeta para essas pessoas acreditarem que agora é a hora e a vez do carro elétrico? E não teve resposta. Porque você pergunta para o cara assim, então vamos lá, você estava falando de para-choque a para-choque. Se você pegar um carro hoje a combustão, de para-choque a para-choque, você recicla ele.
Quando você tiver um carro a bateria, quase 60% do carro a bateria são as baterias. E hoje, até hoje, não existe uma solução de reciclagem de bateria. Pois bem, imagina nós pegarmos a frota que a gente tem aqui hoje, considerando que a de carro elétrico, ela tem dia e hora para acabar, vai de 5 a 8 anos. Você vai colocar onde essas baterias? Ah, nós vamos fazer bunkers. Mas espera aí, vai ter que ter bunker pra caramba. Quer ver um outro probleminha? E aí eu fui levantando alguns probleminhas. Você está falando comigo de um telefone celular? Esse telefone celular tem uma bateria. Sim. Quando acaba a bateria do seu celular, você simplesmente troca porque não vale a pena, em função do preço da bateria. A mesma coisa vai acontecer com o carro. Só que a bateria do seu celular, você vai descartar ela, se for um Apple, na Apple, se for um Samsung, na Samsung. Ela é que vai dar descarte da bateria. Quando a bateria do teu carro acabar, quem que vai descartar? Você vai chegar lá, por exemplo, eu comprei um i3. Eu vou chegar na porta da concessionária da BMW e falar para ela assim, ó, Tó, leva aí e descarta agora a bateria. Legal. Só que você não está entregando só. Sabe quanto custa o pacote de baterias de um i3? 67 mil reais. 67 mil reais. Um carro que você pagou 180, que teve sua depreciação, até o pneu é um negócio completamente diferente, enfim. E aí, de repente, então veja, aí o sujeito me faz um eletroponto que sai de São Paulo e vai até o Rio de Janeiro. Vários eletropontos. Tudo bem? De São Paulo ao Rio de Janeiro, você faz em 4 horas e meia, 5 horas. Num carro elétrico você leva 12. Porque você tem que ir parando a abastecer. Começa que o conceito do carro elétrico, quem faz esse uso, está errado. Parar e abastecer é carro a combustão. O carro elétrico, você abastece quando não usa. Nós dois estamos numa live aqui, eu estou na garagem da minha. Eu vou parar no hotel, e aí lá no hotel tem uma tomada, e eu espeto ali na tomada, e aí ele é carregado. Você carrega quando não usa. Esse princípio de carregar o carro conforme ele está andando, não é o princípio de uso do carro elétrico. Ah, mas eu vejo lá na Europa, o pessoal tem um monte de eletropontos. Claro, eles não têm garagem. Lá não tem garagem. Então o cara para o carro na rua e espeta o carrinho elétrico dele lá. Enquanto ele dorme, o carro é carregado. É assim que funciona. Não vai ter posto de carro elétrico. Não faz sentido. Não é como usar o carro a combustão. Ele é diferente. Aí você fala assim, não, César, mas hoje já existem carga rápida. Cargas que você coloca lá na carga rápida. Eu outro dia fui conhecer uma carga rápida que chegou no Brasil que carrega o carro em 15 minutos. Sensacional. A maioria das cargas rápidas, em 30 minutos, você recarrega 80%. Mas a própria montadora não recomenda a carga rápida porque isso diminui a vida útil da bateria. Está vendo nos entraves que você vai entrar? E hoje, praticamente, a gente tem combustível no Brasil, principalmente o etanol, que é uma tecnologia muito bem desenvolvida pelo Brasil, que é um baita combustível, e a gente vai trocar isso por eletricidade. Beleza. Quem é que fabrica a bateria? A China. A China. Se a gente virar a chave para carro elétrico, 99% do domínio sobre bateria é da China. A gente está se ferrando aí com máscara para respirar, porque só os caras fabricam. Então, isso é muito perigoso. Quando você compara, por exemplo, as baterias com outro combustível, vamos colocar aqui o etanol. Um carro a etanol, dentro dos seus... para não perder o fio da meada. O carro elétrico, ele é amigo do meio ambiente. Será? Você sabe do que é feita uma bateria? A bateria, ela precisa de lítio. Para você obter lítio, você precisa de dessalinização do mar. Então você vai cavar barranco, aonde já foi mar, que um dos lugares que a gente mais tem aqui é o Chile, a região aqui da América Latina, e os chineses estão tudo em cima lá. Quem vê uma piscina de lítio, você acha feio um barranco escavado para tirar minério? Você precisa ver o que é uma piscina de lítio. Qual é a outra forma de você obter lítio? Dessalinizando o mar. Então, peraí, eu não quero usar petróleo por quê mesmo? Porque eu estou tirando do meio ambiente. O carro elétrico usa muito cobre.
Até 2050, já tem uma estimativa de que nós vamos ter escassez de cobre. E o que é gozado é que todas as vezes que a gente fala com quem atua fortemente no carro elétrico, não, mas isso nós estamos vendo. Isso nós estamos vendo, mas isso nós vamos ver. Não, até lá já vai ter tecnologia para isso. Eu vou relembrar. O carro elétrico tem 139 anos. E há 139 anos, uma série de perguntas continuam sem respostas sobre o carro elétrico. E aí, o lítio, por sua vez, ele está como o nosso terceiro ou quarto alcalino na nossa tabela periódica. Ele é um dos metais mais nobres que nós temos na natureza, porque ele é um dos mais flexíveis e mais leves. Ele, quando submetido ao ar ou à água, ele é extremamente inflamável. Por isso que quando a gente vê esses patinetes que a bateria vai para o saco, faz fogo pra caramba, faz fumaça pra caramba. E se você jogar água naquilo lá, fica 2 dias sem apagar. Eu estava conversando com a galera da Autobahn, né, que eles foram fazer uma série de cursos para poder lidar com o carro elétrico. Se um carro elétrico pegar fogo e você jogar água, ele fica 2 dias queimando. Ele fica 2 dias lá até aquele negócio parar. Então, ele é extremamente inflamável, ele é extremamente perigoso sobre esse ponto de vista. Então, são os riscos que nós temos aí. Estão melhorando? Estão desenvolvendo? Ok. Mas, para mim, uma matriz energética que já existe há 140 anos, ela já poderia estar muito mais desenvolvida e não a gente começar a jogar carro no mercado com perguntas que a resposta é lá na frente a gente vai ver o que a gente vai fazer. E um ponto importante, você pegar um país da Europa pequeno, muito, muito rico, e ele poder abrir mão dos impostos dos combustíveis fósseis, combustíveis líquidos, é uma situação. Em tanta dificuldade financeira, poderia abrir mão dessa arrecadação dos combustíveis. Então vamos lá. Primeiro, olha só. Vamos falar do Brasil. O Brasil, ele acredita no carro elétrico? Eu acho que não. Falando de Brasil como um todo. Por quê? Porque o Brasil tem o biodiesel, o Brasil tem o etanol. O etanol, só para você ter uma ideia, na cadeia, entre plantar uma cana e destruir o carro, ele polui 14%. Um carro elétrico, por conta do lítio e por conta do descarte da bateria, é quase 80%. O nego está falando do carro elétrico quando ele funciona. Eu dou partida e não sai nada no escapamento. Ok. Só que você está se esquecendo de que você não mede o impacto ambiental do veículo só pelo quanto ele emite. Você tem que levar em consideração toda a cadeia para produzir. Qual é o impacto ambiental que você está gerando? Aí, qual é a matriz? Eletricidade. Mas nós temos no Brasil hidrelétrica. Você sabe o impacto ambiental para fazer uma hidrelétrica? Você sabe quanta vida, quanto você vai jogar de água ali? Você vai acabar com cidades, você vai acabar com um ecossistema inteiro. Aí você vai lá e liga uma usina a diesel. Não faz o mínimo sentido, Aí você tem países como a Europa, que está com carro elétrico, mas a usina é de carvão. Ou seja, você está enxugando gelo. E aí tem coisa que as pessoas não sabem. Eu vou já responder a tua pergunta. Um plantio de cana, quando qualquer mata, qualquer floresta, qualquer planta, ela está em desenvolvimento, ela não devolve monóxido de carbono para a natureza. Por exemplo, a Amazônia, ela é o pulmão do mundo. Calma. Como já é uma floresta formada, ela inspira durante o dia o gás carbônico, mas ela devolve à noite. Uma plantação de cana durante o seu desenvolvimento, ela só absorve. Então ela está puxando o gás carbônico, ela não devolve à noite. Quando ela está no ponto de devolver para a natureza, ela é cortada hoje por máquinas. Quando você vai para a usina ela fabrica 3 commodities. Ela fabrica álcool, açúcar e energia. Porque o bagaço da cana torna não só a usina sustentável, como, por exemplo, a usina aqui de Piracicaba, ela consegue gerar eletricidade para uma cidade de 400 mil habitantes. Ela sozinha. Então, ela produz energia. Porque tem gente que vai falar assim,
Pessoal que de etanol, claro que não vai querer o carro elétrico, porque os caras eles não querem perder a venda de etanol. Bicho, a usina vende commodity. Se tiver melhor açúcar, ela vai vender açúcar. E ela fabrica eletricidade. Se amanhã todos os carros ficarem elétricos, ela sim produz eletricidade limpa, porque ela faz isso do bagaço da cana. Então, para ela, bicho, se vai ser uma coisa, se vai ser outra, a usina não está nem aí. Pois bem, aí o Brasil, ele está apostando no carro elétrico? Pois bem, até recentemente, a ANEEL não sabia nem como cobrar, aliás, ela não sabe como cobrar a eletricidade do teu carro elétrico. Então, quando o sujeito fala assim, ó, tenha um carro elétrico, porque com R$14 eu abasteci meu carro elétrico. Calma, calma. Você está comparando abastecer teu carro com um chuveiro elétrico. Se virasse a chave, coisa que é impossível, tá? Estamos aqui falando bobagem, mas se virasse a chave para carro elétrico, olha só. A gente está preocupado com a previdência privada, né? Que uma previdência privada quebra o país. Nós estamos discutindo isso já há trilhões de anos. Sabe o quanto o Brasil arrecada de impostos de combustível? 2 previdências privadas. Ah, tá! Você acha que o governo vai simplesmente deixar de arrecadar isso? Então, o dia que a ANEEL começar a cobrar, de fato, o quanto você põe lá, se vai ser por quilowatt, se vai ser por hora, e o caramba tal, ele vai custar o que custa a gasolina, por conta de todos os impostos que tem. Quer dizer, é uma ilusão você achar que abastecer um carro elétrico vai ser a mesma coisa que um chuveiro elétrico, que é o que você citou. O impacto disso, de impostos, quando você tira o carro a combustão, o que é cobrado no carro a combustão de impostos, eles jamais vão abrir mão disso. Ou seja, a tecnologia atual ainda não resolveu essas questões, e tem essa pretensão de que vai ser resolvido, talvez seja um interesse maior em realmente posicionar o produto no mercado, mas as perguntas deveriam ser respondidas antes para não criar um mal maior. O que acontece é assim, eu vou falar um negócio aqui para os 123 que estão nos ouvindo. Por favor, prestem atenção no que eu vou dizer. Prestem atenção. Entra no meu raciocínio. Como eu li a história, eu acompanhei a história, eu assisti a história, o que aconteceu em 1996, quando tentaram entrar com o carro elétrico e tal, puxado pela Califórnia? A indústria automotiva provou os burocratas que estavam batendo o martelo, que queriam que diminuísse as emissões, provou que não era viável. Às vezes a indústria, o que ela tem que fazer? Ela tem que mostrar para os burocratas, ela tem que mostrar, porque o cara fala, seguinte, em 2020 eu quero 0 de emissão de poluentes. Tá, você quer? No salão de Frankfurt, a Mercedes e a Volkswagen disseram que não vão mais investir em carro elétrico. Porque eles já gastaram não sei quantos bilhões, que o governo não está fazendo a parte dele e que ninguém está comprando o carro elétrico. Mas quem é que vai comprar o carro elétrico? Pensa. Quando a gente vê carro elétrico, o que a gente vê de carro elétrico bacana? Tesla. Velho, R$1 milhão. Não é o cara que tem carro de 1 milhão que está acabando com o planeta. São os carros populares que estão andando, são as motocicletas que estão andando para cima e para baixo, são os caminhões que estão andando para cima e para baixo. Você tem que ter veículos, oferecer para o mercado veículos elétricos que financeiramente sejam viáveis para o consumidor. Que você consiga usá-lo com a mesma facilidade que você utiliza hoje o carro a combustão. Você tem que oferecer um produto assim. Hoje você vai ver carros elétricos dos mais acessíveis. Cara, nós estamos falando de parte quase que de R$150 mil. Quando hoje o nego está comprando carro o que vende é carro de 50, 60 mil. Então faz um carro elétrico por 60 mil. Mas aí vem aquela história. Custa caro porque ainda não tem escala. Então, filho, Tostini vende mais porque é fresquinho porque vende mais. A gente não vai chegar nunca num número e numa equação que fique bom para a montadora. Teve um movimento da Toyota e da BMW já em 2018, se eu não me engano, e eles, porque foram quem apostaram realmente em carro elétrico, e eles falaram, gente, acabou a farra, maluco. Se outras montadoras aí não começarem a fazer também um trabalho, um movimento em cima de carros elétricos, nós vamos parar. A BMW parou, o i8, a BMW parou de fabricar o i8. Quantos i8 você vê na rua? A BMW, até o Bolt agora, a Tesla,
eles têm alguns designs mais agradáveis. A Tesla não precisa nem falar, né? Mas por que alguns carros elétricos, muitos modelos, vieram com designs tão estapafúrdios, tão estranhos assim? Qual que era a intenção deles de um design tão futurístico, sabe, sem graça? Por que eles fizeram isso? Eu sempre digo o seguinte, desenhar um carro feio e desenhar um carro bonito é o mesmo preço. É o mesmo preço. Fazer um carro feio e fazer um carro bonito é o mesmo preço, não muda nada. Você tem que estampar, você tem que fazer material, você tem que fazer ferramenta, é tudo o mesmo preço. Quem diz que o carro ele tem uma eficiência energética melhor, função de arrasto e CX, isso também não é verdade. Se você vai fazer carros modernos, bonitos, que consigam cortar o ar, que consigam ser eficientes. Até porque tem muita gente que pensa assim, eu quero cortar o ar. Não, o ar é muito importante. Eu preciso do ar para arrefecer, eu preciso do ar para fazer downforce, eu preciso aproveitar o ar. O ar está a meu favor, na maioria das vezes. Então, eu acho assim, é feio, é uma questão de gosto. Eu, particularmente, não gosto também. Jamais compraria alguns carros elétricos que eu vejo por aí pelo design. Só olhando pelo design eu não compraria, com exceção, óbvio, de um Tesla, tal, que realmente o carro é muito bonito. Mas a maioria dos carros elétricos são muito feios, são muito, sei lá, parece carro de Lego, né? Não te entrega um designer que você fala assim, porra, esse carro é bacana, esse carro é legal, dá vontade. Até para revenda, né? Para revenda. E aí você tem os problemas de garantia dos carros, né? E depois que o carro fica velho, você tem medo de que a bateria vai acabar na tua mão ou coisa do gênero. Agora, tem gente falando aí de carro elétrico e aposta no carro elétrico como doido. Tem muita gente apostando e investindo no carro elétrico. Posso estar queimando minha língua aqui? Até posso. Mas assim, volto a dizer, tudo que eu estou falando aqui são perguntas que eu faço em fóruns e que ninguém responde. O que fazer com a bateria, o problema do lítio. Nós vamos trocar por nióbio, nós vamos trocar por não sei o quê. Mas nós vamos. Esse tal de nós vamos me incomoda. Quero saber o que você está fazendo hoje. E quando tem gente que fala assim, não, hoje nós estamos conseguindo pegar a bateria e a gente transforma ela em poste. Tudo bem, você passa para mim aqui o endereço e o telefone com quem eu falo para eu ir lá. Não, é que... Você entende? Então... Isso aí dá uma certa paz para o coração dos mecânicos que estão assistindo a gente aqui, porque, como eu comecei falando, o carro híbrido, ele dá uma sobrevida para a mão de obra, para a manutenção, para as revisões dentro da oficina. E nesse momento tão crítico que a gente está, se aparecesse o carro, se na semana que vem todos os carros começassem a ser elétricos, o segmento de manutenção automotiva sofreria um baque tremendo, porque a gente sabe que o carro elétrico praticamente não dá, a manutenção é baixíssima. Perderíamos aí 80% da manutenção, né? Então você entrou num ponto muito interessante, sabe? Eu não tenho dúvidas que depois dessa quarentena, em função de Covid-19, existe um mundo diferente lá fora. E uma das coisas que esse vírus veio mostrar pra gente é de que a gente tem que saber dar valor ao ser humano e à nossa sobrevivência. Claro, focada no meio ambiente, focado em segurança, focado naquilo que é show, que é bom. A gente não pode agredir o meio ambiente como a gente agride. A gente tem que buscar, de fato, formas de sobreviver, formas de trabalhar, de que todo mundo trabalhe, de que a gente consiga proteger as pessoas de ter o seu trabalho, em função do seu trabalho, conseguir sustentar a tua família, vestir a tua roupa, colocar o prato na mesa, pagar a escola da criança e daí por diante. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu escuto algumas pessoas, e dói no meu ouvido, dizer o seguinte, agora sim, hein? Carro elétrico é show. Agora não tem mais escapamento. Quero ver nego sair vendendo escapamento. O carro elétrico não tem mais motor. Quero ver nego sair aí vendendo peça. Então ele causa uma coisa assim, comprei um carro que não vai me dar manutenção. E o fato de ele não me dar manutenção, isso é bom, tá? É bom por um lado. Tem um monte de gente sendo desempregada. O carro elétrico que você está comprando, o dia que você for fazer a manutenção, ele é 10 vezes mais caro do que aquela vela que você foi trocar. Porque quanto é que custa a bateria? Então, o cara está fazendo uma conta muito simples, sem contar de que você está desempregando alguém.
Você trabalha onde, amigo? Ah, eu trabalho no comércio. Aham. Você sabia que aquele cara que trabalha naquela oficina e que ganha o salário dele na oficina, aonde é que ele gasta o dinheiro dele? É no teu comércio. Uma coisa retroalimenta a outra. Eu não posso ficar feliz porque um novo sistema está chegando e ele está demitindo pessoas. É verdade, e eu sou extremamente a favor de que novas tecnologias transformem a vida das pessoas. Não estou falando sobre isso. É importante a gente aprender quantas profissões deixaram de existir, mas foram substituídas por outras. Hoje nós fazemos coisas que nós não fazíamos no passado. Isso é legal. Essa transformação, aliás, se a gente não tomar conta, a gente perde o time global. Vamos lembrar que o Brasil tem que estar na mesma página do que está acontecendo no mundo. A gente não pode ficar fora dessa página. Então, eu não sou contra as tecnologias, muito pelo contrário, só que a gente tem que pensar numa tecnologia que de verdade traga benefícios, que é isso que eu estou dizendo. Ah, César, mas espera aí. Então quer dizer que você não acha legal ter um carro que tem pouca manutenção? Cacete, quem foi que disse que o carro elétrico vai ser barato para você? Ele já te custa mais caro. É um carro que vai andar menos. É um carro que você vai ter que espetar na tomada e ficar horas esperando ele carregar. E é um carro que quando dá o pau na bateria, ele é o preço do carro, cacete. Onde é que tá o legal nisso? Você só desempregou as pessoas, mais nada. Não houve vantagem. Agora, se o carro elétrico fosse fácil de carregar, a bateria fosse leve, se o carro fosse barato, se a autonomia fosse boa, e se o lítio e toda a química que tem na bateria não poluísse o ambiente, cara, eu nem estava falando nada disso aqui. Você sabe uma coisa que me assusta muito? Eu fui numa Automec, uma das primeiras Automec, e tinha 2 robôs de montadora da Volkswagen. Eram 2 braços vermelhos assim, e eles tocavam uma música, e eles ficavam dançando como se fosse balada, fazendo uma coreografia. E uma hora eles desciam em cima de um capô e pontuava todo o capô, escrevia numa plaquinha e mostrava para todo mundo a plaquinha. Eu fiquei olhando para aquilo, rapaz, me deu um frio na espinha. Eu falo, rapaz, se esse negócio saísse correndo atrás de mim hoje, eu tava ferrado. Eu lembrei do Blade Runner, né? Lembrei das máquinas e falei, aí eu pensei, pô, o problema do carro elétrico, se nós tivéssemos uma bateria do tamanho desse copo que desse autonomia de 1.200 km e carregasse em 15 minutos, o carro elétrico ia explodir de vender. Só que atrás disso também, os robôs iam começar a correr para todo lado. Então, assim, é uma coisa que puxa a outra tão fortemente. E no parte de automotivo ainda, eu vejo algumas empresas que elas estão declinando já de fabricar vários componentes de carros tradicionais. Elas estão investindo muito já no carro híbrido. Então, o carro híbrido é uma realidade. Em breve, nós vamos ter carro híbridos de mais baixo custo, até para ter emissões. E essa tecnologia, ela traz consigo novas oportunidades. Imagina, você prestar manutenção hoje num carro híbrido, você tem que fazer um NR10, você tem que correr para o Senai e fazer uma certificação. Eu fiz um treinamento lá na Espanha em 2015 de carros híbridos e mesmo assim chegando no Brasil eu tenho que fazer NR10 aqui. Seguinte, conversando com o pessoal que fez treinamento nas estradas para socorrer acidente com carro elétrico. O carro elétrico não é brincadeira. O carro elétrico, se você cortar no lugar errado, se o cara da manutenção pôr a mão no lugar errado, não é que ele não vai tomar um choquinho de 110. Ele não vai tomar um choquinho que só vai dar aquela cosquinha. É óbito. É óbito. Então é um carro que requer muito cuidado, tal. Como o carro a combustão tem uma série de coisas que se você não tomar cuidado também, você vai morrer, ok? Mas é uma tecnologia desconhecida, não dá para o cara entrar na tua garagem, você do nada, e abrindo o capô e ir cortando isso e aquilo, ou acessando isso e aquilo, porque não vai dar certo, é o que você falou. Nós estamos num Brasil onde os mecânicos hoje pouco investem na transmissão automática, ou automatizada, ou CVT, que é uma realidade. Tem um monte de carro aí já com 8, 7 anos de idade, que eram os câmbios que saíram lá atrás, e que hoje são poucos mecânicos que mexem com aquilo. Eu fico imaginando, né? Se hoje a gente ainda tem que ensinar muita gente a trabalhar com a transmissão automática, que hoje tem muito carro no mercado,
a gente já está aqui falando, né? Imagina o nível de treinamento e tudo tal que a gente tem que ter para o carro elétrico. Eu queria fazer uma provocação aqui, pedir para as pessoas que estão nos vendo e nos assistindo, ir escrevendo aqui o seguinte: você, hoje, você tem dinheiro na sua mão, eu vou te dar 150 mil reais, caiu na tua conta agora, 150 mil reais, para você comprar um carro. Digam aqui, sim para quem compraria um carro elétrico e não para quem compraria um carro elétrico. Vamos ver, de verdade, você vai comprar um carro elétrico hoje, com a infraestrutura que a gente tem, com tudo que a gente tem, com a garagem que você tem, com o jeito de andar o carro e a autonomia que você tem. Vai respondendo aqui para mim, ó, tem o Léo que compraria. Show de bola. Olha lá, tem um monte de gente que compraria. Olha lá, já o B não. Disparou não agora. Não. Um Fiat Marea? Não. E assim vai indo. Então, ou seja, o que eu quero dizer com esse sim e com esse não? Por enquanto, entre os sims e nãos aqui, nós estamos vendo que a maioria ainda não quer comprar o carro elétrico. Então, veja, uma coisa é eu estar aqui querendo fazer uma campanha contra algo que todo mundo quer. Por que há 149 anos o carro elétrico existe e até hoje ele não ganhou adesão? É só essa pergunta que eu faço. Mesmo com a falta de conhecimento que a maioria das pessoas tem sobre tudo isso que eu trouxe aqui, ainda hoje, mesmo ignorando tudo isso que eu falei aqui, ninguém quer comprar um carro elétrico. Ou seja, o carro ele não está encaixado com o nosso momento. Vai estar no futuro, tentou já 4 vezes. Essa é a 4ª vez que ele está tentando. Bom, vamos aumentar aí a tabela periódica com novos compostos, novos materiais. Agora, eu te fazer uma pergunta ou até uma sugestão de pauta. Eu sempre, quando voltei da Espanha em 2015, que eu fiz o Master Internacional da Bosch, um grupo maravilhoso lá, nós passamos 15 dias lá estudando muito sobre o carro híbrido. E lá eles falaram dessa preocupação de um bombeiro desavisado, de um policial desavisado, meter aquela cortadeira num carro onde alguém está enclausurado. Aqui eu fui conversar com alguns bombeiros, policiais e tal. Num dado momento, alguém comentou comigo, e eu não sei se é verdade, que os bombeiros já têm um aplicativo que quando eles vão socorrer um carro, eles veem o modelo e os pontos de corte e tal. Esse aplicativo, pelo que eu entendi, será que já está instruindo também sobre o carro elétrico? Por quê? Sim. Porque na Europa, o nosso instrutor falou que quando eles chegavam perto de um carro normal, a combustão, a primeira coisa que os bombeiros são autorizados a fazer lá é enfiar uma faca e rasgar as bolsas do painel e do volante. Por quê? Para não estar no momento de desenclausurar uma pessoa, disparar um airbag e quebrar a coluna de um bombeiro que está tentando salvar uma pessoa. E no carro elétrico lá, os bombeiros que não têm o treinamento, o NR10, o treinamento para lidar com o carro elétrico, não eram obrigados a não botar a mão no carro enquanto não chegasse alguém. Você sabe como está isso? Sei. O que acontece é assim, primeiro uma boa notícia, né, para o Brasil. O Brasil, ele tem aqui, vou até falar o nome de um cara, Juliano. Esse cara é um cara master top, que está sempre na Alemanha, Israel, em vários países. Hoje ele é um cara que é um dos coordenadores que fazem a parte de pronto atendimento e socorro nas rodovias, inclusive de locais de difícil acesso, cargas perigosas, carros elétricos, caramba, da CCR. E eu tive com ele, assim, nossa, ficamos juntos há quase uma semana e ele me ensinando. Participei de um socorro para ver como é que era e tal. E esse cara, ele é muito top. E eles estão trazendo para o Brasil, tudo que está acontecendo lá, eles já estão alinhados aqui, né? E alguns aqui no Brasil estão multiplicando isso. Então, os nossos corpos de bombeiro, os nossos prontos socorristas, tudo tal, eles estão muito, muito alinhados. Qual era o único senão? Os caras são fera. Eu sou apaixonado, os caras são apaixonados pela vida, são apaixonados em salvar pessoas, é impressionante. Qual foi o único senão que ele me falou sobre o aplicativo? E eu vi esse aplicativo na minha mão. É que ele depende da boa vontade da montadora. Porque quem tem que fornecer os dados para abastecer esse aplicativo
É a montadora. E tinham montadoras que eles estavam resistindo um pouco por problemas, alegando problemas de segredo industrial e não sei o quê, balalá, não entregando as informações para serem compiladas dentro desse aplicativo para que, na hora que chega para o cara, porque como que funciona? O cara está aqui numa base, toca o alarme e aí o cara já fala, Thales, acidente, quilômetro 180, o carro é um carro elétrico, sei lá, é um i30, é um i3 da BMW, barará. Então o cara já se prepara, porque no caminho ele já abre o aplicativo, ele sabe que é um i3, ele sabe onde está a bateria, onde é que ele tem que entrar, a ferramenta que ele vai usar. Então ele recebe já de quem está lá na ponta qual é o tamanho do barulho, quantas pessoas dentro do carro, se tem gente, quantos carros envolvidos. Isso é que vai demandar toda a estrutura que eles vão enviar para lá. E aí ele faz isso nesse momento. É um i3, carro elétrico? Ah, tá, então é por aqui, é por ali. Não pode ser o corte de pressão, tem que ser aqui um elétrico que eles têm lá. Enfim, tem uma série de coisas. Mas eles dependem, se hoje o aplicativo estiver faltando algum carro, é porque a montadora está criando alguma resistência e entregar para eles os números, os dados, para que o aplicativo fique completinho. Então, só para dizer isso, às vezes a gente julga, né? O cara não consegue cortar o carro, mas porra, se você não me der a planta do teu carro e para eu jogar lá, eu não vou conseguir realmente, né? Então, eles dependem muito da montadora fornecer para eles esses dados para que esse aplicativo fique robusto e consiga contemplar todos os carros que estão rodando. Isso a gente precisaria aí que um senador, um deputado entrasse com um projeto e também acho que a abertura das informações, eu não sei exatamente como funciona nos Estados Unidos, mas o que eu escuto é que nos Estados Unidos você pode comprar a literatura de um carro num autopeças. E nós aqui no Brasil, eu várias vezes liguei para fabricantes de autopeças e falei assim, qual que é o aperto, o torque desses 3 parafusos aí, cabeça 13? Consulte o manual da montadora. Eu falei, rapaz, tá louco? Qual é a montadora que libera manual assim? Não tem. Inclusive, era um pivô de palio para reposição e ele não vem com parafusos da montadora. Ele vem prensado na bandeja. Para essa marca eu falei assim, e outra coisa, você sabia que esse pivô não vende na montadora? Ela não tem parafuso original? Te vira e arruma informação. Foi muito engraçado. Mas talvez, de repente, algum aspirante a político, ou alguém que conheça algum político, para a segurança dos bombeiros, dos guardas, de quem quer salvar uma vida, e também para ajudar nós, mecânicos, como eu falei, atender um carro de para-choque a para-choque até os anos 90 era uma coisa. Hoje, liberar informações técnicas como essa salvam vidas, porque nós, reparadores de mercado aberto, fazemos o nosso melhor para poder ganhar o pão e servir com todo carinho o cliente. Mas sem essa informação... mas você sabe o seguinte, isso está mais na esfera de normativa do que política, tá? Então, por exemplo, vai mais de Detran, Contran, a parte de segurança, isso, aquilo, desenvolverem normas, tudo tal, né? Então está muito no ambiente normativo uma certa obrigatoriedade para que a montadora forneça para eles. Só que assim, tem montadora, e eles foram para uma outra estratégia que eu achei inteligente. Por quê? Começou a pegar mal para a montadora não ter o carro dele no cadastro ou nos carros do aplicativo. Começou a pegar mal. Então, algumas montadoras, as mais resistentes, começaram já. Porque eles falaram assim, caramba, se eu não tiver nesse aplicativo, vai pegar muito mal para mim. Isso pode ser, infelizmente, às vezes... Veja bem, o cunho jurídico, no sentido de isso é um segredo industrial, é forte. Mas quando você fala assim, quando o consumidor saber que se ele bater dentro desse carro, o bombeiro não sabe como abrir, o cara deixa de comprar esse carro. Opa! Aí a coisa muda de figura. Então eles foram para um outro lado, onde, olha, nós vamos divulgar as marcas que não estão cedendo para a gente, simplesmente para que o consumidor saiba que não é inabilidade nossa. Vocês é que não estão entregando para a gente como é que eu acesso esse carro. Aí começou a mudar um pouco de figura. A água bateu no bumbum, né?
Bateu no bumbum. Então você vê que às vezes, né, uma estratégia dessa bate no calcanhar, às vezes mais forte do que até você entrar num esquema burocrático de normas e regras que leva anos. E aí, cara, nós não estamos falando de segurança e acidente de trânsito, a gente não pode levar anos para resolver. É agora, é hoje. Você não sabe quando o acidente vai acontecer, né? Sérgio, nós estamos chegando ao final da nossa live. Vamos dar uma hora, vai cair a live. Eu também queria provocar os amigos, que eu sei que tem muita gente que cuida das normas da BNT, eu não tenho tanto conhecimento quanto a isso, mas eu sei que também tem muitas normas e que estão precisando de atualização. Alguns procedimentos, a tecnologia já mudou, até de construção de motores. Essas normas BNTs também merecem uma atualização. Eu não estou culpando a desatualização, não tem esse conhecimento, nem esse direito, mas eu também queria que as pessoas, dentro do possível, quem está me escutando, que tenha condições de contribuir, não de apenas ficar apontando, mas sim dar uma contribuição. Se você é desse setor e você tem esse poder de dar uma contribuição para as normas da BNT ganharem esse reforço, seria muito bacana para nós, reparadores, e para a segurança dos consumidores também. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, sem dado técnico, sem conhecimento, sem treinamento, né? A gente está vendo muito isso aí. Por que nós estamos em casa? Porque existem informações que estão no âmbito da ciência, de gráficos e daí por diante, que parou um planeta. E baseado o quê? Em informação. Eu não estou nem aqui julgando se está certo ou se está errado, não é nada disso. Mas o quanto a informação ela é importante. Já pensou se todos nós estivermos em casa e não precisava? Já pensou se a gente sair de casa, aí um monte de gente morre? Olha como a informação, a ciência, o estudo, o saber o que você está falando, o que você está fazendo, ela é importante. Isso parou o mundo inteiro. Por quê? Porque a gente não sabe contra quem nós estamos lutando. Quando a gente fala do nosso métier, que é carro, cara, você só não sabe se você não quiser. Porque você é só ir atrás. Você não sabe, o carro não é um coronavírus que você não sabe como ele vai se manifestar e quantos ele vai matar. Não, ali não. Tem engenharia, tem escolas, tem várias fontes de informação. Tem o Dr. Carro, o canal do Dr. Carro, que é incrível, que dá várias informações, vários conteúdos. O programa Auto Esporte, humildemente, a gente tenta fazer alguma coisa lá também. A fonte. O canal A Fonte, do César. Tem a CBN. CBN. Então a gente está fazendo a nossa parte. Nós temos 41 segundos. Eu vou falar só um recadinho para todos os mecânicos do Brasil que estão nessa dificuldade agora. Vocês talvez não tivessem tempo para pegar um celular e gerar conteúdo e mostrar o seu trabalho na internet. Agora vocês têm esse tempo, sim. Chamem os seus clientes para lives, façam isso, tá? 20 segundos para você dar tchau. Tchau, gente. Doutor Carro, obrigado. Eu estou acompanhando todas as suas lives, você vê eu entrando aí. Continua esse seu trabalho, você é um cara muito sereno, sabe muito bem do que você está fazendo. Obrigado a todos que participaram aqui. Alguns acho que concordaram.